Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu tenho a última ministração a respeito de sementes, a respeito de multiplicação de sementes. E nós vamos orar agora. Senhor, nós também queremos agora pedir a Tua bênção para a ministração da Tua palavra. E queremos pedir que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra. Senhor, toma agora o controle do nosso coração, do meu coração. Senhor, ajuda-nos diante de todos esses ataques que estão sobre a nossa terra. Senhor, Tu dissestes em 2 Coríntios 5:20 que nós somos Teus embaixadores sobre essa terra. E nós, como Teus embaixadores, queremos essa terra liberta em nome de Jesus. Nós Te representamos nessa terra. E nós pedimos que o Senhor venha com o Teu poder e nos abençoar para que nós possamos andar por essa terra e proclamar a Tua salvação e justiça. Para isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, para que o nosso coração entenda a Tua vontade e para que nós sejamos abençoados por meio da Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar. Eu vou ler 3 trechos da palavra de Deus com você, mas eu vou ler um após o outro, onde nós vamos meditar sobre eles. Eu tenho conversado com vocês a respeito de sementes. Nós temos falado sobre semeadura. Uma das frases aqui a pastora Cecília mencionou, né? Toda semente cresce. Fala para todo mundo, toda semente cresce. Toda semente cresce. Nós temos aprendido juntos que tudo na nossa vida é uma semeadura. Tudo na nossa vida é uma semeadura. A gente vai semeando e nós vamos colhendo as coisas. Então, isso tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Nós já vimos lá em Gálatas que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, não é somente dinheiro. Quando a gente fala de semeadura, geralmente as pessoas pensam em dinheiro, mas não é somente dinheiro. Também dinheiro, mas é tudo que envolve a nossa vida. O Senhor Jesus disse que aquilo que você espera que os homens vos façam, façam vocês também. Que aquilo que nós esperamos, nós temos que fazer, porque o que a gente faz é o que a gente recebe. Semeadura é uma coisa que envolve toda a nossa vida. Nós vimos que nós somos comparados pelo Senhor Deus a uma flor, que hoje ela está bonita e amanhã ela seca e murcha e desaparece. Ou seja, nós estamos aqui com uma flor e flores têm sementes, as flores lançam, elas acabam polarizando os outros lugares, trazendo outras flores. Assim somos nós. Nós estamos aqui, há muitas ilustrações na Bíblia que nós somos como árvores, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não anda no caminho do ímpio, é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, lá, Salmos capítulo 1. Então, nós somos muitas vezes comparados a essas árvores, a essa semente, onde nós estamos produzindo. Se produzimos sementes boas, nós seremos abençoados com uma colheita boa. Se nós produzimos sementes ruins, nós seremos amaldiçoados com sementes ruins. Muitas pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo, começam a andar com o Senhor Jesus Cristo, e durante anos elas continuam colhendo o que elas fizeram no passado sem conhecer Jesus. Porque aprenderam ou viveram um passado sem Cristo e agora já são do Senhor. E muitas vezes elas falam assim, eu já estou com Jesus já faz 10 anos, por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que está acontecendo isso comigo? Porque na verdade elas continuam colhendo coisas do passado. Toda semente cresce. Tudo que nós semeamos vem para frente, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o que eu vou semear na minha vida, isso vai produzir. O que eu fiz no meu passado, não é porque eu agora sou crente que isso vai parar. Não, agora que eu sou crente, que eu já vi que no meu passado eu plantei muita erva daninha, agora eu tenho que arrancar essas ervas daninhas. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Coisas que eu plantei no meu passado, vícios, imoralidade, desonestidade, forma de viver, forma de gastar meu dinheiro, tudo que eu plantei errado, agora que eu sou crente, eu tenho que começar a arrancar isso e fazer uma nova semeadura, para que agora, como crente, eu possa ter uma nova colheita, uma colheita abençoada. Amém?
Tudo isso nós já vimos. Uma outra ministração que foi domingo passado, eu ministrei sobre o tempo da colheita. Existe um tempo para a colheita. Se nós não colhermos no tempo certo, nós vamos perder a colheita. Existem coisas que nós temos que ver o tempo de pegar, colher, porque senão ela apodrece. Se cair no chão, já caiu, já está maduro. E muitas vezes já está podre. Tem que colher antes. O próprio Senhor Jesus Cristo esteve diante de uma figueira e ele foi pegar o figo, e o figo não estava pronto. Não é que não estava pronto, aquela árvore não tinha fruto. E o que tinha não estava maduro na época de estar maduro. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Então existe o tempo da colheita. E nós não podemos perder o tempo da colheita. Nós temos que entender que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu preciso estar atento para aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu tenho que participar desse cuidado, foi tudo que eu ministrei semana passada. Eu tenho que olhar a minha colheita, eu tenho que vigiar sobre a minha colheita, eu tenho que investir na minha colheita para que eu não perca o tempo dela. Amém? Vimos isso também semana passada. Hoje eu quero ministrar a última parte dessa revelação do Senhor, que é o inimigo tentando roubar a semente da minha colheita. Porque veja bem, vocês vão ver um negócio, nós vamos ver alguns versículos. O que o inimigo quer mesmo é que você não tenha uma colheita. Se você não tiver colheita, pense comigo, da onde vem a semente? Da onde vem a semente? Nós precisamos pensar. Se eu vou plantar minha semente, eu vou ter uma colheita. Se eu tenho uma colheita, eu tenho semente. Se eu não tiver colheita, eu não tenho. Vamos lá, pessoal, vamos pensar. Se eu não tiver colheita, eu não tenho semente. Então o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha uma colheita. E eu queria mostrar para você 3 revelações que Jesus nos dá sobre o inimigo tentando destruir esse nosso projeto. Porque todos nós que nos apresentamos diante do Senhor Jesus Cristo, nós queremos ser abençoados. Nós chegamos para Jesus. Por que nós chegamos para Jesus? Porque nós vimos que o mundo não tem como nos fazer feliz, que a felicidade está em Jesus. Então nós chegamos para Jesus porque nós olhamos para o mundo e falamos assim, peraí, lá fora, no meu passado, eu achava que a bebida, a maconha, a droga, o sexo, o futebol, seja lá o que for, isso aqui era o meu prazer. Eu achava que isso podia me dar um prazer. Mas a gente percebeu que tudo isso, primeiro, tudo um prazer momentâneo, ele acaba. Segundo, o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria vem por meio de Jesus. Então agora eu tenho uma segunda revelação, uma revelação que agora é dos céus. Eu chego perto de Jesus porque eu sei que Ele é a forma de eu ser abençoado. Ele é o meio para que a bênção chegue até mim. Ele é a própria bênção. Então agora, Ele vai me abençoar. Eu espero isso. Eu não cheguei para Jesus imaginando que agora eu vou andar com Cristo e eu vou ser uma pessoa que eu vou ficar sofrendo. Eu não cheguei para Jesus achando que agora que eu vou andar com Ele eu vou ser uma pessoa triste, desfavorecida. Não, eu cheguei para Jesus na certeza que eu vou ser abençoado. Porque foi Ele que disse. Ele disse que o ladrão, João 10:10, o ladrão vem para matar e destruir. Mas Ele veio para nos dar vida e nos dar uma vida em abundância. Então, se Ele falou que Ele vai nos dar uma vida abundante, vamos fazer aquela pergunta que a gente sempre faz. Jesus é mentiroso? Jesus é mentiroso? Não. Se Ele disse que Ele veio para me dar uma vida abundante, é porque eu posso ter uma vida abundante. Amém? Eu posso não ter. Mas se eu quiser ter, eu posso ter. Porque Ele me disse que eu tenho condições de ter. Amém? Então agora eu me aproximo do Senhor com essa certeza. Eu vou ter uma vida abundante. Porém, Satanás vai fazer de tudo, para que a colheita não aconteça na nossa vida. Porque se eu não tenho colheita, eu não tenho semente. Se eu não tenho semente, eu não tenho colheita. Eu quero caminhar com você vendo 3 trechos da palavra de Deus, onde você vai entender por que eu preciso vigiar
nessa minha semeadura. Fala para o teu irmão, vigia a tua semente. Fala para o teu irmão. Fala novamente, vigia a tua semente. Vamos ver alguns textos que vão nos ensinar algumas coisas. Marcos capítulo 4 é o primeiro trecho que eu quero ler com você. Marcos capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 12. Marcos 4, de 3 a 12. Acharam? O que está escrito? Versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cercaram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir? Então, olha só o que Jesus está falando. Falou que a semente caiu em 4 lugares. Uma caiu à beira do caminho, as aves comeram. A outra caiu no meio das rochas e não teve raiz. A outra caiu no meio dos espinhos e foram sufocadas. E uma outra que caiu em uma boa terra e produziu 30, 60, 100 por um. E ele ainda fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Mas eu quero que você continue lendo o versículo. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, olha o que Jesus fala. A vós outros é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Antes de eu avançar aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Tem coisa, irmãos, que a revelação é de Jesus para nós. Fale assim, para mim. Existem revelações de Deus que é para você. Não adianta você esperar que outros entendam. Quer ver uma coisa? Posso te mostrar uma coisa bem prática? Pensa num amigo seu que não é cristão. Pensa num amigo seu que não é cristão. Ok? Pensou num? Pensa, gente, faz aí o exercício. Pensou em alguém? Pensa naquele cara chato que não quer saber de Jesus. Tudo bem? Ah, teve que trocar o nome, né? Tudo bem, trocou, mas já pensou? Pensou? Pai, esse teu amigo que não quer saber de Jesus, ele sabe que pessoas ficam endemoniadas? Ele sabe que uma pessoa pode receber um espírito imundo e essa pessoa vai cair no chão e o espírito imundo pode contorcer ela e ela começa a falar com outras vozes. Ela já viu isso? Ela conhece isso? Eu vou te garantir que se eu pedir para levantar a mão, quase todo mundo aqui vai levantar. Quer ver? Se você acha que teu amigo já viu isso ou sabe sobre isso, se você acha que ele já viu e já sabe sobre isso, levanta a mão se você acha que ele já viu e sabe. Já viu? Ó, a maioria. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mesmo sabendo que uma pessoa fica endemoniada, essa pessoa não quer saber de Jesus. Não é estranho isso? Sim ou não? Você está entendendo o raciocínio? Eu estou te mostrando que muitas pessoas sabem que pessoas ficam endemoniadas, ficam possessas, mas elas não querem saber de Jesus. E não é estranho isso? Aí você fala assim, mas por que isso acontece? Bom, está escrito aqui, Jesus está falando. Está falando, ó, isso é um mistério que nem todos vão entender. Nem todos vão entender as coisas de Deus. Isso é revelado para nós. Fale assim, ó, para mim. Para você. Deus disse assim, olha, eles não vão entender, mas vocês vão entender. Fale novamente, para mim. Então não adianta você entender e achar que só porque a pessoa está do teu lado e você vai falar para ela essa verdade, ela vai entender. Não funciona assim. Entenda as revelações de Deus. Ele está dizendo, isso é revelado para vocês. Para eles não vão ter essa revelação.
Mas voltando aos versículos, qual é a revelação que Jesus está nos dando aqui? A primeira revelação que eu tenho que guardar a minha semente é que o inimigo quer roubar essa semente. Jesus está falando que o semeador saiu a semear. Então vamos lá, o semeador, você sabe aqui que é Deus, amém? Ele está semeando através da sua palavra. Ele está usando os seus filhos para semear. E aí vem as aves dos céus. Se você depois continuar lendo a parábola, Jesus vai explicar essa parábola. Eu vou ser bem rápido. As aves dos céus representam os demônios. As pedras onde vai cair a parábola são as coisas do mundo, a pessoa acaba não fixando. Os espinhos são as paixões da terra. E a semente boa vai cair na terra boa, que vai produzir 30, 60, 100 por 1. Mas a primeira coisa que o Senhor nos mostra aqui é que o diabo ele rouba a semente. Ele rouba a semente. Nós sabemos que essa parábola aqui ela está sendo falada, está sendo explicada a respeito da vida das pessoas. Mas o que eu quero é que você enxergue o mundo espiritual. Como o diabo tem essa capacidade de roubar semente. Eu sei que essa parábola aqui está falando de salvação. Eu sei que essa parábola aqui está falando de conversão das pessoas, de como a semente é boa em todos os casos. Em todos os casos aqui, nos 3 casos que ela não produziu, a semente é a mesma, ela é boa. Mas o que eu quero que você enxergue é que o diabo tem capacidade de roubar essa semente. Uma semente boa, que Deus produziu. O diabo tem condições de comer dessa semente. Então eu preciso guardar a minha semente. Eu preciso vigiar aquilo que eu estou plantando. Eu preciso entender que Satanás não vai querer que eu tenha sementes, porque se eu tiver sementes eu vou ter colheita. E se eu tiver colheitas eu vou ter mais sementes. Deixa a palavra aberta aqui, mas vamos lá para Juízes capítulo 6. Abre lá, Juízes capítulo 6. Olha só, vamos ler lá rapidinho. Se você não conseguir abrir rápido, eu vou ler para você e você acompanha aqui. Ó. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Acharam? Se não achou, acompanha aqui no telão. Aqui está falando de Gideão. Vai começar a história de Gideão. Mas antes de começar a história de Gideão, olha só qual é a revelação do Velho Testamento. O Velho Testamento é sombra. O escritor de Hebreus fala que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Ou seja, eu vou entender muitas coisas que acontecem hoje na minha vida por causa do Velho Testamento, a sombra do Velho Testamento. Então, olha só o que diz em Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Deus o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas, e as fortificações. Então vamos lá, vamos entender. Israel pecou, e porque pecou, Deus permitiu que o inimigo viesse atacar Israel. Então quem é que via atacar? Os medianitas. O que Israel fez para não ser roubado? Começou a fazer suas casas nas montanhas, nas cavernas. E começaram a se esconder nas cavernas. Mas por que isso? Por que eles estavam fazendo isso? Vamos continuar lendo. Versículo 3, novamente. Porque cada vez, novamente não vou ler. Porque cada vez que Israel semeava, o que acontecia? Os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. Então, olha só, cada vez que Israel semeava, o inimigo subia. E eles faziam o quê? Versículo 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhoto, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Agora, olha só o versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado. Fale comigo, debilitado. Com a presença dos medianitas. Olha o versículo 3. Israel semeava, só que aí vinha o inimigo e pisoteava tudo aquilo, roubava tudo aquilo. Por que roubava?
para que Israel ficasse debilitado. Vamos aprender algo com essas verdades espirituais que o Senhor está nos mostrando. Eu preciso vigiar minha semente, porque o diabo vai tentar roubar aquilo que eu estou plantando hoje. Você casou, o que você espera do seu casamento? Me ajude, você casou, o que você espera do seu casamento? Que ele seja uma bênção, amém? E se você não vigiar, o inimigo vai roubar essa semente. Você tem filhos, para que você tem filhos? Para que eles sejam uma bênção na sua vida ou para que eles sejam uma maldição na sua vida? Então você tem que vigiar a tua semente. Você arrumou um emprego para ser abençoado no teu emprego. E quando a gente entra no emprego, a primeira coisa que a gente fala foi que Deus nos deu, não foi? Depois de uma semana a gente começa a falar que foi o diabo, mas é assim que começa, né? Mas sempre a gente, quando vai começar a trabalhar, a gente já fala que foi Deus, né? Poxa, Deus me deu um emprego. Se você não vigiar, você vai ter problema no teu emprego. O diabo não quer que você seja bem-sucedido. Então, tudo aquilo que você investir, o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha uma colheita. Se você não tiver colheita, você não tem semente. Essa era a tática do diabo, do inimigo. Olha só a tática dele. Nós vamos destruir tudo que eles têm no campo, porque assim eles não se fortalecem. Assim eles não conseguem ter nada e vão ficar frustrados. E vão ficar arrasados, não vão conseguir avançar. Crentes decepcionados não avançam. E às vezes eles estão decepcionados culpando Deus, mas a culpa não é de Deus, a culpa é minha de não ter cuidado daquilo que Deus me deu. Eu preciso vigiar com aquilo que Deus me deu. Ah, Deus me deu um carro, cuida do teu carro. Deus me deu uma casa, cuida da tua casa. Deus me deu um ministério, cuida do teu ministério. Você tem que cuidar da semente que o Senhor tem te dado, para que o diabo não roube ela. Porque se ele roubar, você vai ficar frustrado. E crente frustrado, ele fica se culpando ou culpando Deus. Aí fica se culpando. Ah, eu não sou digno, toda vez eu caio, toda vez eu peco. Eu já falei para Deus que eu não ia mais cair nesse pecado de imoralidade, eu não ia fazer mais isso, eu não ia fazer mais aquilo, mas toda hora eu estou caindo. Se você sabe que é ali que o diabo te ataca, cuida da tua semente. Você tem que produzir frutos. Você tem que ter alegria, porque a colheita, já falamos sobre isso, a colheita nos traz alegria. Um crente que abandona certo pecado, ele começa a viver sem aquele pecado, ele tem aquela colheita de alegria, ele tem uma colheita de alegria, ele fala, eu estou vencendo isso, meu casamento está melhorando, minha família está melhorando, tudo está melhorando, ele tem alegria, porque a colheita é boa, traz alegria. Mas se a colheita for ruim, se não tiver semente, eu começo a ficar frustrado. E é tática do diabo vir comer a semente, ou destruir tudo que você tem, para que você não consiga plantar e colher coisas novas. Fala para o teu irmão, vigia a tua semente. O diabo quer te convencer que teu emprego não vale nada, quer te convencer que teu casamento não vale nada. O diabo quer te convencer que você não vale nada. Porque quando ele nos convence que não existe valor nas coisas que a gente tem, a gente desanima. A gente desanima. Então eu tenho que entender que aquilo que Deus me deu vale muito. E aquilo que Deus me deu vai frutificar. Amém? O que Deus me deu vai frutificar. Eu tenho que olhar e falar assim, minha família vai crescer, minha família vai ser uma bênção, minha casa vai ser cada vez mais abençoada. E para isso eu tenho que vigiar a minha semente. Tenho que vigiar a minha semente para que o diabo não roube. Vamos ver um outro texto que tem uma outra verdade? Fale novamente para o teu irmão, vigia a tua semente. Eu quero ler com você Mateus capítulo 13.
é uma outra parábola, onde nós vamos ter uma outra verdade sobre esse ataque do diabo. Mateus capítulo 13. Abre lá, por favor, versículo 24. Acharam? Diz assim, ó. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Qual que é a diferença entre o joio e o trigo? O joio não tem fruto, o trigo tem. Então, quando apareceu o fruto, tinha o joio, que não tem fruto nenhum. Então, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Novamente, a semente é boa. De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Fale comigo, um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Versículo 29. Replicou-lhe ele: para que não separe o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. Olha a revelação: deixai crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai-me primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui tem uma segunda revelação. Se na primeira revelação é porque o diabo come a nossa semente, ele quer roubar a semente, essa segunda revelação nos traz o entendimento de que o diabo quer nos confundir, quer nos fazer ficar confusos, quer nos paralisar no meio dessas confusões. Porque olha só, eu tenho uma vida com Deus, eu espero que tudo dê certo porque eu tenho minha vida com Deus. Mas ali quando eles foram dormir, fale comigo, foram dormir. Eles foram o quê? Dormir. Não vigiaram, né? E aí foi o inimigo, o que ele fez? Plantou o joio. E o que o joio trouxe? Confusão. Porque agora eles têm um campo todinho repleto, com muitos frutos, mas no meio desses frutos tem joio que não produz nada. E aí ele olha e fala assim: vamos arrancar esse joio? E Jesus fala assim: ó, não tira, porque você vai acabar arrancando o trigo junto. Deixa que no momento certo, na hora da colheita, eu vou fazer isso. E olha só algumas revelações que o Senhor nos dá. Os demônios muitas vezes semeiam coisas ruins nas nossas vidas, no meio do nosso caminhar. Nós estamos andando e de repente a gente olha para trás e tem um filho que está usando drogas. Nós estamos andando e de repente se olha para trás e tem alguém da tua casa que está fazendo dívidas. E dívidas que agora vem te acompanhando. Nós estamos andando e você olha para trás e vê uma situação de adultério que foi semeada lá atrás. Nós estamos andando e você vê coisas que foram misturadas no meio da tua sementeira. Você fez coisas boas, mas agora tem coisas aí nesse meio que ou alguém ou você permitiu que o inimigo trouxesse agora essa mistura. Vocês lembram do chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12? Lembram? Quando Deus falou com Abraão. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ó, tem ensino aí, hein? Tem pessoas que nos amaldiçoam. Vai pensando que esse mundo é só flores, não. E aí, quando você olha para o versículo 6 em diante, Abraão vai para a terra que Deus mostrou para ele. Só que Abraão leva com ele Ló. Qual que era a intenção de Abraão? Fazer o bem para o seu sobrinho. Porque o seu sobrinho tinha perdido o pai. O irmão de Abraão tinha morrido. E agora Abraão, com aquele coração abrâmico, ele olha e fala assim: vou levar Ló. E trouxe Ló junto. E Ló cresce.
E Ló tem seus homens. E Ló tem suas ovelhas. E Ló quer seu pasto. E chega uma hora que eles começam a brigar agora. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E agora Abraão olha e fala assim, peraí, que confusão é essa? O que está acontecendo aqui? Era para nós sermos uma bênção. O que está acontecendo? Você consegue ver algumas coisas na nossa vida que a gente vai caminhando e o inimigo vai criando situações que a gente não percebe? Porque olha só, Ló foi um problema tão grande na vida de Abraão, irmãos, não só enquanto estava com ele, mas depois que Ló vai embora, Ló arruma uma guerra onde ele vai ser raptado e Abraão tem que entrar nessa guerra. Depois Ló vai para Sodoma e Gomorra e Abraão tem que interceder por Ló lá em Sodoma e Gomorra. Ou seja, Abraão já tinha até se livrado de Ló, mas os problemas continuavam. Tem muitas vezes que a gente se livra de alguns problemas, mas eles continuam nos perseguindo. Eu não tenho mais nada a ver com aquilo, mas aquilo lá continua atrás de mim. Essa é uma das formas do diabo tentar roubar a tua semente, te confundindo, querendo fazer você parar no meio dessas dificuldades. Mas vamos aprender com Abraão. O que Abraão fez quando ele viu que ele estava no meio daquela dificuldade? Ele chegou para Ló e falou assim, olha, escolhe, se você for para lá, eu vou para cá. Se você quiser ir para cá, eu vou para lá. Mas você escolhe. E aí Ló olhou as campinas do Jordão, ele falou assim, eu quero ir para aquele lado lá. E foi para aquele lado. E dali ele foi para Sodoma e Gomorra. Abraão não, Abraão ficou no Senhor. E o Senhor o abençoou e o fez riquíssimo. Fala para o teu irmão, vigia a tua semente. O diabo vai tentar roubar, o diabo vai tentar te confundir no meio dessa tua caminhada, para que você não consiga ver o que você tem que fazer. E aí muitos crentes desanimam, né? Falar, estava tudo dando tão certo, agora acontece isso. Já pensou se Abraão olhasse e falasse assim, Ló, poxa vida, eu estou no caminho, você fica me azucrinando minha vida, brigando com os meus homens, também não quero mais saber, eu vou voltar para minha casa. É isso que o inimigo quer, que você desanime, que você abra mão. Por isso que eu preciso vigiar a minha semente. O que Deus começou na nossa vida, Ele vai completar. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus tem uma obra boa na nossa vida, amém? Deus tem uma obra boa na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Então, o que você tem que fazer? Entender que muitas vezes as situações de confusão que vieram, que forem infiltradas na sua vida, é para você deixar de lado e caminhar no que é certo. Não é para você ficar perdendo tempo. Não é para você se desgastar em certas coisas. Segue o caminho do Senhor. Vai em direção ao que Deus tem para você. Abraão olhou para Ló e falou assim, olha, escolhe o que você quer, eu não vou ficar brigando com você não, escolhe o que você quer. Vai para lá? Então também eu vou para cá. Vou seguir minha vida, eu tenho que continuar indo em direção ao que Deus tem para mim. Senão você fica perdendo tempo com a tua família, fica perdendo tempo com pessoas que só querem fazer você perder tempo, que não avançam em nada. Nada. Você olha e você não vê a pessoa avançar em nada, mas ela quer tudo de você. Aí você fica perdendo tempo aqui, no meio do joio e trigo. E você vê o que você produziu e o que a pessoa nunca produziu nada. E você está aqui, para com isso. Isso é um roubo. Fale comigo, um roubo. Meu irmão, entenda uma coisa. Eu vi uma pessoa postando esses dias dizendo assim, não confunda, a pessoa escreveu desse jeito, não confunda ovelha perdida com filho pródigo. O que ela está querendo dizer? Que se a ovelha está perdida, a gente tem que ir atrás da ovelha perdida. Não foi isso que ela falou? Sim ou não? Não confunda a ovelha perdida com filho pródigo. O que é o filho pródigo? O filho pródigo, ele quis sair, ele foi fazer o jeito dele. O que é a ovelha perdida? É a ovelha que se perdeu. Fale comigo, que se perdeu. Então também a gente não pode confundir ovelha perdida com um filho rebelde. Porque tem pessoas que são rebeldes.
Não avança. Você pode falar com ela o que for, ela não avança num milímetro naquilo que você fala. E são roubos. Jesus não perdeu tempo com isso. Um jovem rico chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu faço para receber a vida eterna? Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu tenho feito. Aí ele falou: você tem feito tudo isso? Muito bem. Então faz o seguinte, deixa tudo que você tem e me segue. Aquele jovem, por ser muito rico, ficou triste. E ele não deixou a sua riqueza e foi embora. Sabe o que Jesus fez? Você já leu? Jesus parou, deixou os discípulos, foi atrás desse jovem, ficou pedindo para ele: volta, vem, fica comigo. Não faz isso, você está errado. Foi isso que Jesus fez? Não. Meu irmão, se Jesus não fez, por que eu tenho que fazer? Se a pessoa toma uma decisão deliberadamente, o que a gente pode fazer é mostrar o caminho. A decisão são delas. Se a gente pode convencer alguém, a gente tem que tentar convencer. Mas impedir a pessoa, isso é decisão dela. Eu preciso entender a minha posição em Cristo. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Porque senão eu fico perdendo tempo e eu acabo sendo roubado. Isso é para todos nós. Fala para o teu irmão: vigia a tua semente. Amém? Mas tem uma terceira e última revelação, e essa eu quero tomar mais cuidado com você. Abre lá em Lucas capítulo 13. Tem uma outra revelação também que Jesus nos dá por meio de parábola. E essa aqui eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado para te explicar sobre ela, mediante aquilo que o Senhor me mostrou. Diz assim, Lucas 13, versículo 18. E dizia, acharam? Lucas 13, 18. E dizia, está aqui atrás? Está aqui. A quem é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu, ou seja, uma semente, e cresceu e fez-se árvore. Fez o quê? E as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Eu lembro uma vez que o pastor Mário, meu pastor, quando eu era jovem, pregou na igreja lá em São Paulo, e ele pregou sobre esse texto, gente. Eu lembro quando ele pregou sobre isso. E quando ele falou sobre essas aves dos céus, eu fiquei doido. Eu falei: nossa, de onde que ele tirou esse entendimento? Aí eu fui estudar sobre isso. E ele falou que essas aves dos céus podem representar demônios. Ele era um homem tradicional e falou sobre isso. E eu falei: da onde é que ele tirou isso? Porque aqui está dizendo que as aves do céu se aninharam nessa árvore. E tem um outro versículo que Jesus fala, nesse mesmo contexto, que ele fala que ela cria sombra para as aves dos céus. Mas esse texto que Jesus está mencionando, ele está relacionado a um texto lá de Ezequiel 31:6, quando diz que as aves do céu se aninharam nos ramos da Assíria e que foram protegidos pela Assíria. E ali há um paralelo entre o reino da Síria que cresceu, que protegeu essas árvores, aves, que aí está falando de várias espécies de aves, todas juntas. Não é um tipo de espécie, não é uma espécie só, são várias espécies. Deixa eu te fazer uma pergunta: os judeus é uma espécie ou são várias espécies? Pensa agora. O judeu, povo, é um povo ou são vários povos judeus? É um povo. Aqui está falando de várias aves. Você sabe que algumas aves não são muito boas para andar com as outras, concorda? Você sabia que o tucano, que é tão lindo, ele come passarinhos inteiro? Sabia que o tucano come? Se você vê um tucano voando perto de uma árvore que tem filhotinhos, você vai ver que os pardais, seja o que for, ele vai para cima do tucano e vai brigar com o tucano. Porque o tucano come outro passarinho. E eu comecei a entender essa revelação aqui. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que essa semente vai crescer, mas que várias coisas acabam vindo para perto dessa grande árvore. Muitas aves
para se proteger ali. E aqui tem um entendimento. Não é porque nós somos crentes e que nós convivemos com crentes, que você escuta algum crente na internet pregando, ou alguém na internet que é crente falando, não quer dizer que todos nós somos da mesma espécie. E eu tenho que vigiar. Porque nós podemos ter entre nós pardais, pintacilgo, canarinhos, tucano. Estão entendendo o que eu quero te dizer? Eu fiquei doido com essa revelação do meu pastor quando ele fez. Eu era novinho na fé. Mas eu fui estudar para entender isso. E é uma verdade. Muitas vezes, as aves do céu são colocadas no Novo Testamento como demônios, como aconteceu lá em Mateus. As aves dos céus vieram e comeram a semente. Muitas vezes. E qual que é a revelação aqui? A revelação é que uma semente cresceu, mas que no meio desta árvore que agora eu cresci com, eu fiz tudo isso crescer, eu faço parte disso. Agora não é porque eu sou crente que aquilo que está à minha volta, que tudo que está à minha volta é bom. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, porque não é só porque eu sou crente, não é só porque eu estou na igreja que tudo vai dar certo. Eu tenho que vigiar com quem eu falo as coisas, com quem eu compartilho minhas coisas. Por exemplo, olha, deixa eu entrar numa área bem pessoal. Na sua casa, alguns aqui têm a família inteira crente, amém? Amém? Alguns aqui têm a família inteira crente. Tatá, Edivaldo, ninguém sabe. Tatá, o que é Tatá? Tatá é o apelido carinhoso. O Tatá tem marido, mulher e os filhos, tudo crente. Todo mundo é da mesma espécie de passarinho. Certo? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente conversa. Porque agora eu posso destruir os passarinhos que estão comigo por meio das minhas conversas. Não é porque eu sou crente que eu posso falar o que eu quero e com quem eu quero. Eu tenho que vigiar. Eu preciso que você entenda o que eu estou querendo te revelar. Tem muitos pais que às vezes estão dentro do carro conversando marido e mulher e começam a falar mal do pastor. Os filhos estão escutando. Quando os filhos crescerem, eles não vão querer estar na igreja. Porque eles vão falar que o pastor... Aí o pai vai falar, não, você tem que ir para a igreja. Só que dentro do coração dessa criança tem uma aversão ao pastor, porque ele escutou coisa sendo falada de pastor, de igreja, de pessoas. Abre em Eclesiastes capítulo 10, por favor. Você já ouviu falar que palavras são sementes? Já ouviu falar de palavras são sementes? Eclesiastes capítulo 10, abre lá, por favor. Eu falei para você que muitas vezes na palavra de Deus, aves são comparadas a demônios. Eu preciso que você entenda que aquilo que eu estou falando é uma revelação da palavra, não é minha revelação. Eu não disse que todas as vezes aves são demônios, mas eu disse que muitas vezes as aves são comparadas a demônios. Então, olha, Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. O que está escrito? Eclesiastes 10, 20. Olha o conselho de Salomão. Nem no teu pensamento você tem que amaldiçoar o rei. Nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Olha que revelação. Não amaldiçoa o rei no teu pensamento, nem no teu quarto lá fechadinho você fala mal do rico. Porque, o quê? As aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. O que ele está falando aqui? Vamos lá, você é uma pessoa inteligente. Fala para o teu irmão, você é inteligente. Amém? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquilo que eu falo no meu secreto, os demônios podem escutar. Na minha casa, dentro do meu carro. Ó, o apóstolo não está escutando, deixa eu falar agora. Ó, a pastora Cecília não está perto, deixa eu falar o que eu penso.
A Bíblia está dizendo que aquilo que eu falo no meu secreto, palavras são sementes, os demônios podem pegar isso e pode o quê? Pode levar. Não sou eu que estou falando isso, gente, é Deus que está falando isso, acredite. Acredite no que Deus está falando. Demônios roubam, demônios nos confundem no meio das coisas, mas não é porque eu sou crente que eu estou seguro nos meus ambientes, eu tenho que vigiar os ambientes que eu estou. Eu tenho que saber com quem eu falo. Tem coisa, irmãos, eu confio totalmente na minha esposa, totalmente. Eu poderia dizer assim que a pessoa que eu mais confio é ela. Mas tem muitas coisas que nem para ela eu conto, porque é segurança para ela e para mim. E é eu e Deus. Aí você fala assim, nossa, apóstolo, mas você não confia nela? Eu acabei de te falar, cuidado com o que você está falando de mim. Eu acabei de te falar que eu confio nela, mas que tem coisa que eu não falo nem para ela, porque é segurança para ela e para mim. Por quê? Porque eu sei, irmãos, que os demônios comem as nossas palavras. Deixa eu dar um exemplo. Quando nós compramos esse terreno aqui, o terreno era aqui do lado. Ó. Nós íamos colocar a nossa tenda. A hora que eu fui colocar a nossa tenda, imagine, nós não tínhamos dinheiro para nada. Você conhece a história da nossa igreja? Nós não tínhamos dinheiro para nada. Nós compramos uma tenda endividados, assim. Fizemos uma dívida para comprar a tenda, já tínhamos a dívida do terreno. Voltamos de São Paulo felizes que nós tínhamos comprado a tenda. Quando eu fui montar a tenda, eu fui pedir para construir a tenda, a prefeitura falou assim, você não vai construir essa tenda. Eu falei assim, o quê? Não, você não vai construir essa tenda. Como não? Eu acabei de comprar naquela época. Estou falando de 23 anos atrás, 25 anos atrás, 70 mil reais nós pagamos na tenda. Assim, não vou colocar tenda, não vai colocar. Por que não? Porque nós temos uma lei aqui em Araraquara que não pode colocar tenda por causa dos ciganos. Então não pode colocar tenda, tem lei. Irmãos, vocês não imaginam, me deu cólica, me deu dor de barriga. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falava para a igreja. Eu falei, meu Deus, comprei uma tenda, não vou poder colocar tenda. Pior, né? Compramos o terreno e não pode colocar tenda. E eu comecei a passar mal. De repente, eu estou dormindo, e eu orando em sonho, oro em sonho, revelo, tem aquela confusão, né? Que você não sabe se você está dormindo, não está. Daqui a pouco o Espírito Santo me dá uma direção. Eu acordei a Adriana, Adri, você lembra? Eu falei, Deus me deu uma direção. Ela, qual foi? Não posso te falar. Eu falei, não posso te falar. Amanhã eu vou na prefeitura, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu só quero te dizer que eu já tenho a saída. O Senhor me deu a saída. Mas eu não podia falar. Porque eu sei que os demônios escutam e eles estragam o que a gente faz. Ela é crente, é a minha esposa, eu confio nela, mas o ambiente pode ter demônios ali e eles saem voando. E na época que nós estávamos para construir a tenda aqui, irmãos, era jogo do Brasil de madrugada, Copa do Mundo. Eu fui no DAI para conversar com o DAI, porque nós íamos colocar a tenda aqui, tinha que pedir uma autorização do DAI. O pessoal do DAI, de manhãzinha, tudo bêbado. Verdade, estava de fogo o pessoal lá. Mas não era carruagem de fogo igual a de Elias, não, estava de fogo mesmo. Uma confusão, só que agora eu tinha a direção. Sabe qual foi a direção? Hoje eu posso contar. Já que vocês não querem saber, então não vou falar. Quer que eu conte? Aí eu cheguei na prefeitura e falei para eles, não posso montar tenda porque nós somos confundidos a cigano, então eu quero o alvará para montar um circo. Eu quero uma tenda que eu vou montar como se eu fosse um circo. E eles não puderam falar não, eu pude pegar meu alvará. Passei um pouco de vergonha, mas consegui. Mas eu quero que você entenda que tem coisas que o Senhor te dá, você tem que cuidar da tua semente, senão o diabo rouba. Você tem que guardar, proteger ela. Entenderam? Amém? Fala para o teu irmão, cuida da tua semente.
Cuida da tua semente. Nós vamos orar. Pode fechar sua Bíblia. Nós vamos orar. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão dessa semente no meio da minha casa, né? Gerar medo no meio dos meus filhos, falar mal da liderança, falar mal de igrejas. Nós vamos lá para Resgate, porque lá na Resgate é diferente. Tudo bem, mas aí você começa a falar mal de outros lugares perto dos seus filhos. Os seus filhos não têm condições de entender o que é essa igreja, o que é aquela. Elas começam, principalmente quando você sofre. Eu lembro quando eu vim de outra igreja, eu aprendi isso lá em outra igreja, onde a gente falava assim, quando os nossos filhos veem que a igreja nos faz sofrer, eles ficam com raiva da igreja. Aí a gente vai para outra igreja, a gente fica bem na outra igreja, mas os nossos filhos falam assim, igreja faz meu pai sofrer. Você sabe por que muitos filhos de pastores não querem ser pastores? Porque eles viram a igreja fazendo o pai pastor sofrer. E eles falam assim, eu não quero ser pastor nunca na minha vida. Eu pergunto assim para Raquel, você vai um dia me ajudar a cuidar da igreja? Ela fala, opa! Porque eu nunca fiquei passando para ela as minhas dores, eu passo para ela as bênçãos. O ministério tem suas dificuldades? Muitas. Mas eu tenho que cuidar da minha semente. Meus filhos são minha semente. E eu quero que eles entendam que o reino de Deus é uma bênção. Tem suas dificuldades e quando elas enfrentarem as dificuldades delas, elas vão ter que fazer a mesma coisa que os filhos delas. Fale comigo, eu preciso guardar a minha semente. Você tem que guardar a tua semente financeira, o que você semeia financeiramente, você tem que guardar. Porque toda hora o diabo vem com confusão, tá vendo? Tá vendo? Adianta dar? É o joio no meio do trigo, rouba. E não é porque você é crente que agora que você está dando a tua semente que não vai ter problema. O inimigo vai ficar ali. Eu vou guardar a minha semente, eu sei que isso vai produzir bênção financeira. Eu vou guardar a minha semente familiar, meus filhos, eu vou vigiar até que todos eles, meus filhos, meus netos e os filhos dos meus netos, até a minha terceira geração, eu quero vigiar isso para que eles sejam bênção sobre a terra. Eu vou vigiar cada semente que Deus me dá, eu vou vigiar. Vou guardar. Nem tudo eu vou contar para todo mundo. Vou tomar cuidado com esse mundo espiritual onde as palavras voam. As palavras voam. Eu vou vigiar. Vamos ficar em pé, nós vamos orar? Fala para o teu irmão, guarda a tua semente. Amém? Não deixe o diabo te roubar, não deixe ele te confundir. Toma cuidado com o que está à sua volta. Irmãos, eu entreguei a você uma revelação que o Senhor me deu. 3 palavras eu entreguei para você. É hora de semear. Você que é novinho na fé, não se sinta culpado. Eu tenho um monte de coisa ruim na minha vida. Vai passar, fale comigo, vai passar. Vai passar, é hora de você começar a cortar o que está de errado aí, vai tirando e vai semeando coisas novas. Porque isso vai passar, vai chegar uma nova colheita. Uma nova colheita. Bênção sem medida sobre a nossa vida. Essa que é a verdade. Então, firme, com coragem, certo de que o Senhor é que vai nos abençoar. Amado Deus, obrigado por esse tempo em que estudamos a Tua Palavra. Amado Deus, obrigado pelas Tuas verdades. O Senhor diz na Tua Palavra que o Senhor é aquele que derrama sobre nós a chuva serôdia e temporã. Não faltará água sobre as nossas sementes. Não faltarão das Tuas bênçãos sobre as nossas sementes. Seremos abençoados em todo o tempo e no tempo certo colheremos. Ajuda-nos, ó Deus, a semearmos coisas boas. Ajuda-nos, ó Deus, a não perdermos o tempo da nossa colheita. Ajuda-nos, ó Deus, a vigiarmos a nossa semente.
porque o que nós queremos ver, ó Deus, são frutos que te glorifiquem. O Senhor disse na tua palavra que pelos frutos as pessoas nos conheceriam. Então abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos. Meu irmão, eu quero te dar uma oportunidade agora para você poder orar diante de Deus. Eu queria chamar aqui para frente, por favor, a nossa liderança, para estar aqui na frente. Por favor, venham me ajudar aqui, pastores, presbíteros, diáconos. Nós vamos orar por algumas pessoas. Vamos encerrar essas 3 palavras e vamos orar por quem precisa. Eu quero liberar algumas palavras sobre você nessa noite. Palavras são sementes. Eu quero liberar sobre a sua vida que aquilo que você está semeando hoje, você vai colher. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Tem semeaduras que demoram, mas elas vão acontecer na sua vida. Não olha para trás. Para trás eu semeei certas coisas que ainda eu estou colhendo disso. Você vai acabar com essa colheita. Uma hora dessa, isso vai acabar. E você vai ter uma nova colheita. Então, não olhe para trás, avança. Aquele que tem colocado a mão no arado, não olha para trás. Então avança em nome de Jesus. Nós queremos te abençoar. Se você quer que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça e te abençoe na sua caminhada, para que a tua semente produza filhos. Se você quiser filhos abençoados, uma casa abençoada, se você quiser vir junto com a tua esposa para receber a bênção juntos, recebam juntos. Mas façam isso diante de um propósito, amém? Diante de um entendimento. Não venha para frente somente porque você quer que alguém ore por você. Venha para frente diante de uma palavra. Eu quero que aquilo que Deus tem me dado produza frutos. Abençoa, Senhor. Abençoa a minha semeadura. Abençoa a minha semeadura financeira. Abençoa a minha semeadura familiar. Abençoa a minha semeadura do meu trabalho. Abençoa. Eu vou orar, se você precisar dessa oração por você, vem para frente que nós vamos te abençoar. Amém? Senhor Deus, nós abrimos agora esse momento para que o teu Espírito flua sobre nós. Que o Senhor possa abençoar cada casal aqui, cada família, cada um, Senhor, nessa nossa caminhada. Nós como igreja, nós pedimos a tua bênção para a nossa vida como igreja, para que nós como igreja, Senhor, cada um aqui que faz parte desse ministério, que nós como igreja possamos ser abençoados no que estamos fazendo diante da terra de Araraquara. Que a nossa semeadura aqui em Araraquara, Senhor, o nosso amor pela cidade, o nosso amor pelas pessoas que estão sofrendo, para aqueles que estão agora, Senhor, perdidos, mas nós os amamos. Que esta semeadura, Senhor, produza o fruto e produza grande salvação na nossa terra, Senhor. Traz a tua bênção sobre as nossas vidas. Traz a tua bênção, Senhor, sobre cada um que está aqui à frente, para que as suas semeaduras produzam, como diz a tua palavra, produzam fruto 30, 60, 100 por um. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nas nossas situações, ajuda-nos para que nós não fiquemos confundidos, ó Deus, diante do joio que o inimigo semeou na nossa história, no passado, porque nós sabemos que no tempo certo o Senhor vai arrancar o que tem que ser arrancado. Senhor, eu quero pedir que venha um tempo novo sobre o corpo desse meu irmão, que ele seja restaurado agora nas suas entranhas, e que ele seja liberto, Senhor, agora de tudo que tem que ser liberto, em nome de Jesus, nas suas entranhas, na sua alma, na sua mente, que haja uma libertação agora, Senhor, que sua casa seja abençoada, que a colheita seja uma colheita nova, não mais uma colheita do passado, de tristeza, de desconfiança, de desgastes, de perda, mas que venha uma colheita abençoada agora, Senhor, uma colheita de alegria, uma colheita, Senhor, onde cada um possa experimentar, ó Deus, da tua bênção sobre eles. Faz essa obra, Senhor, faz essa obra sobre a vida dos teus filhos, faz essa obra, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, faz essa obra sobre a vida dos filhos dos nossos filhos, sobre aqueles que estão aqui, que já são avós,
daqueles que já estão aqui, Senhor, que têm filhos, que estão casados, que vem uma geração abençoada. Senhor, destrói toda a semeadura do passado, que vem trazendo danos sobre a nossa família, que venha uma nova colheita, Senhor. Traz, ó Deus, uma semeadura justa, traz, ó Deus, uma semeadura íntegra, traz, ó Deus, uma semeadura de alegria sobre as nossas famílias, para que nós tenhamos uma grande colheita lá na frente, Espírito de Deus. Faz essa obra, Espírito, faz essa obra sobre os casamentos que estão aqui, faz essa obra, Senhor, sobre os filhos, e arranca, Senhor. O Senhor é aquele que pode arrancar o joio, arranca tudo aquilo que nós semeamos errado dentro das nossas vidas, arranca tudo aquilo, Senhor, que o inimigo semeou no meio da nossa família para tentar destruir a nossa casa. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Senhor. Faz essa obra em nós, Espírito de Deus. Faz essa obra em nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Que a glória seja somente Tua, Senhor. Faz essa obra nova. Faz essa obra nova, Senhor. O Senhor disse que nós seríamos novas criaturas. O Senhor disse que as coisas antigas passariam, que tudo se faria novo, Senhor. Então traz esse novo tempo, Senhor. Traz essa nova semeadura e uma nova colheita. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu esses dias. Obrigado pela Tua revelação. Obrigado pela verdade que o Senhor nos traz através da Tua revelação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos firmes naquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Ajuda-nos a sermos firmes, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, como o Senhor falou para Josué, Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. E Senhor, conforme eles foram abençoados aqui, Senhor, pela Tua liderança, pelos homens e mulheres ungidos que o Senhor colocou nessa igreja, Senhor, que a nossa igreja seja abençoada sobre essa terra. Você que já recebeu a oração, ou você que não virá para frente, que você receba da bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre os seus filhos, que a bênção do Senhor esteja sobre os seus negócios, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu emprego, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua alma, sobre as suas emoções, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu relacionamento conjugal, sobre o seu relacionamento com os teus filhos, que a bênção do Senhor esteja sobre você e te acompanhe e te alcance, como diz as Escrituras. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te faça ver a bondade dEle sobre a sua casa, sobre a tua família, que o Senhor te faça ver novos frutos, que o Senhor te faça ver novos frutos, aleluia, Senhor. Oh, nos faz ver novos frutos. Você pode falar para Deus isso nessa noite? Você pode fazer essa oração e falar: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja novos frutos, para que eu veja as sementes crescendo, as novas sementes crescendo sobre a minha vida. Oh Deus, abençoa-nos para que nós possamos enxergar tudo que o Senhor está fazendo e fará sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo no meio da Tua igreja, Senhor. Obrigado pela Tua providência, pela Tua revelação. Ó Deus, fortalece a nossa vida, Senhor. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Fale para Deus: me fortalece, Senhor. O Senhor Jesus disse que a semente caiu numa terra boa. Fale para Deus: Senhor, que eu seja uma terra boa, que eu possa ver os frutos,
Que eu possa ver essa semente produzindo, crescendo na minha vida, Senhor. Oh Deus, faz essa obra em nós. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia em ter nos sustentado até aqui, Senhor. Ajuda-nos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Igreja, eu te abençoo em nome daquele que é o Senhor da igreja. A Jesus toda a honra e toda a glória. Aquele que nos dá semente e nos dá semente boa. Ao Senhor Jesus seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Vai na paz. Aleluia. Antes de você se mover, eu não sei se os nossos oficiais estão preparados, mas nós estamos com as sacolinhas aí das primícias. Então, pessoal, semana que vem é Santa Ceia. Leva a sacolinha e não esquece de trazer sua primícia, tá bom? Vai na paz. Se você